senhores telespectadores, aqueles programas que eu tenho ultimamente feito sobre rainhas portuguesas têm provocado muitos comentários, muitos telespectadores e sobretudo muitas senhoras telespectadoras pedem que eu conte mais histórias de rainhas, porque são mulheres cujas vidas foram importantes e de que se sabe muito pouco. Bom, e eu estou a fazer-lhes a vontade. Eu hoje vim a Santarém, aproveitei esse pretexto para vir uma vez mais a Santarém. Santarém é uma das mais bonitas cidades portuguesas. É a capital do Ribatejo. Aqui onde eu estou, avista-se ainda um bocado da muralha medieval. Aqui é que era a cidade antiga. Aqui aos nossos pés passa o Rio Tejo. Era a grande estrada que ligava Santarém ao mar. E era isso mesmo que fazia Santarém uma terra muito importante. E vim a Santarém para falar de outra rainha. Eu desta rainha creio que as telespectadoras que me têm escrito não vão gostar muito. Bom, é a rainha Leonor Teles, uma pessoa muito discutida e é realmente uma personalidade emocionante, sem dúvida que é. Eu vou falar nela com um certo problema de consciência. E digo-lhes qual é o problema de consciência. A rainha Leonor Teles, que vive num tempo de crise e que tem um papel muito importante na política portuguesa, só sabemos dela, assim, escrito, o que nos diz o Fernão Lopes, na primeira parte da crónica de Dom João I. E o Fernão Lopes diz mal, diz muito mal, muito mal. O Fernão Lopes achava que ela era uma peste, uma mulher odiosa, uma mulher com uma vontade forte, mas que não recuava perante os crimes mais atrozes e, portanto, dá-nos um retrato extremamente negativo da rainha Leonor Teles. Bom, eu não digo que esse retrato não seja verdadeiro, nem também digo que é verdadeiro. O que digo é uma coisa, e isso é que é importante. Nunca se pode julgar ninguém sem ouvir ambas as partes. Eu gostava que a Leonor Teles saísse lá das entranhas da terra e pudesse estar agora aqui conosco para se justificar. Infelizmente, tenho que lhes falar só do que conheço e tudo quanto se escreveu, como lhes digo, é realmente este livro, é a primeira parte da crónica de Dom João I. A verdade é que sabe-se pouco. Eu não sei, por exemplo, em que ano é que a Leonor Teles nasceu. Não sei, e é o senhor telespectador que me vai ajudar a marcar uma data. Eu posso lhe dizer o seguinte: no ano de 1372, Leonor Teles era uma mulher lindíssima. Era uma mulher cuja presença perturbava profundamente. Estava casada, ela já estava casada, tinha casado na Beira com o João Lourenço da Cunha, um homem da alta nobreza, já tinha um filho, mas apesar de tudo, era ainda uma pessoa de uma formosura fascinante, de tal maneira que o rei viu-a e perdeu completamente a cabeça por ela. O rei estava comprometido, ele tinha-se comprometido a casar com uma princesa da Casa de Aragão, tinha já mandado até para lá muito ouro, muito dinheiro, era um compromisso importante, mas ficou de tal maneira estonteado por aquela beleza feminina que resolveu romper tudo e apaixonou-se por Dona Leonor. Só que a Dona Leonor não fez aquilo que normalmente o rei queria que ela fizesse, e que eu não vou dizer o que é, porque os telespectadores calculam o que seria. Disse, não. Então o rei, desesperado, ela tinha uma irmã, que era a Maria Teles, mandou chamar a irmã e disse, mas eu estou doido para a tua irmã, eu gosto da tua irmã, ela não pode sair daqui, não. E a irmã disse, só casando. Bom, o rei a casar, mas ele estava comprometido a casar com a Dona Leonor de Aragão,
isso era uma coisa de interesse nacional. Todos os conselheiros diziam, não faça isso, então como é que você vai casar se a senhora já é casada? Então, o rei perdeu a cabeça e disse, pronto, caso. E casou. Depois lá se arranjaram uns bispos que disseram que o outro casamento não valia porque o João Lourenço da Cunha diz que ainda era primo, muito afastado da Dona Leonor Teles, mas é claro, como sabem, os fidalgos são todos primos. É sempre maneira de se mostrar que é primo. E como era primo e não tinha dispensa, anularam o casamento e ela resolveu casar com o nosso rei Dom Fernando. E casaram. Quando isso constou, o povo de Lisboa não gostou. Então o rei de Portugal vai casar com uma senhora casada. Bom, isso hoje é costume, mas naquela altura não era. Naquela altura não é. Hoje não é costume, porque, como sabem, não há reis de Portugal. Mas mesmo sem ser rei, há muita gente que casa com senhoras que foram casadas. Estamos noutra civilização. Naquela altura, um homem casar com uma mulher que vivia com o seu marido no seu palácio da Beira, que tinha um filho, que diabo, o povo não concordou. E juntou-se todo, correu ao passo, iam todos armados uns com as forquilhas, outros com as foices, outros com as enxadas, outros com as lanças, rodeiam o passo. E o rei diz, o que é que vocês querem? Essa história do casamento? Não. Então amanhã, juntem-se todos, ali no adro da igreja de São Domingos, porque eu vou lá e explico-lhes isso, não é nada que vocês julgam. Eu amanhã explico isso, fica tudo claro. Bom, o povo vem-se embora e no dia seguinte vai tudo para o adro de São Domingos. Ora, esperaram, até que mandaram saber, Passo, então o rei vem ou não vem? Que história é esta? E do Passo disseram, o rei? Então o rei ainda não tinha nascido o sol, saiu a cavalo com muita gente e com a senhora Dona Leonor Teles e saíram a caminho do norte. E foram-se casar na igreja de Lessa do Balio. Um casamento solene, com toda a nobreza a assistir. Bom, e depois, o homem que tinha provocado essa manifestação em Lisboa, que era um alfaiate, o alfaiate Fernão Vasques, cortaram-lhe a cabeça. E por todo o país, onde tinha havido manifestações, porque houve manifestações em muitas terras do país, isto está nas crónicas, todos os chefes dos tumultos, tudo aquilo foi degolado e as fortunas confiscadas e as famílias ficaram na miséria. Imaginem como o povo ficou a pensar dessa rainha que tinha enganado o rei, que o tinha feito casar, que tinha mandado matar os seus leais servidores. É assim que entra na história a rainha Leonor Teles. Eu trouxe-os aqui ao sítio que, de certo modo, mais recorda essa rainha. Veem aqui esta espécie de capela. Isto não é uma capela, era um coro. Tudo isto era para servir de uma espécie de dossel. E era ali debaixo que el rei Dom Fernando esperava ter o seu túmulo e Leonor Teles muitas vezes olhou para aqueles arcos e pensou que era ali que ela ia também descansar para a eternidade. Se o senhor telespectador reparar bem, ali daquela ponta está um escudo de armas, é um escudo liso, é o escudo da família Menezes. Ela era Leonor Teles de Menezes. Os Menezes eram tão fidalgos, que o escudo era completamente liso, era ouro puro. E diziam eles, a gente não precisa ter aqui nada para se distinguir. Quem tem que se distinguir de nós são os outros. Isto mostra o que era o orgulho e a soberba daquela família, que realmente deu ao nosso país muitíssimas grandes figuras, muitas. Mas ela olhava para aqui e esperava aqui debaixo deste grande dossel de pedra ter o seu túmulo para todo o sempre. Leonor Teles tinha atingido o máximo. Era rainha de Portugal. Agora já podia assinar rainha. O que estão a ver é a própria assinatura da rainha. Aliás,
é a primeira rainha portuguesa que assinava pelo seu punho. Creio que as outras não sabiam escrever. Simplesmente, ela tinha uma preocupação, é que o rei era uma fraca figura. Era fracote, tossia, via-se que aquele homem não ia durar muito tempo, não ia. Bom, mas tinha um irmão, que era o infante Dom João, filho de Inês de Castro, um rapagão atlético, magnífico, o povo gostava imenso dele, era um grande caçador, toda a gente gostava do infante Dom João, que valia mais aquele homem do que 10 Dom Fernandes. Bom, e o infante Dom João tinha casado, imaginem, com a irmã da própria Leonor Teles, com a Maria Teles. Portanto, a Leonor Teles tinha esta preocupação. O meu marido, coitadito, morre, não tarda nada, não pode uma gata pelo rabo, este homem vai morrer. Quem lhe vai suceder é o irmão, é o Dom João, e eu ainda venho a ser dama de companhia da minha irmã. A rainha vai ser ela, vai ser a Maria. Bom, então inventou uma história tenebrosa. Isto é sempre o que diz o Fernão Lopes. Chamou o Dom João e disse: Dom João, já sei que casaste com a minha irmã. Pois casei. Foi pena. Mas foi pena porquê? Olha, é porque eu tinha pensado casar-te com a minha filha. Como sabes, a minha filha vai ser a futura rainha de Portugal. E, portanto, tu, se estiveres casado com ela, és o marido da rainha, és o rei de Portugal. Bom, mas agora já não pode ser, tu casaste com a minha irmã. Pronto. Só, então não pode ser, mas não, só se estivesses viúvo. Se estivesses viúvo já podia ser. Bom, isto é sempre o Fernão Lopes a contar. A Leonor Teles a falar-lhe nisso, e um irmão da Leonor Teles a tirar um punhal da bainha e a afiá-lo. Claro, o Dom João, sim, ainda por cima vem outro e diz: casaste e sabes que ela está lá em Coimbra, tu estás aqui em Lisboa, tu nem imaginas o que ela faz por lá quando tu lá não estás. Foi uma pena, não é uma pena, mas acontece, pronto, aconteceu. És um marido infeliz. Bom, o Dom João monta a cavalo, vai num galope quase de Lisboa a Coimbra, chega lá em menos de 24 horas, o que nessa altura era formidável, entra na casa da mulher e, à punhalada, tira-lhe a vida. Bom, e depois vem ter com a rainha e diz: já sou viúvo, agora já sou viúvo. E a rainha diz-lhe: o quê? Tu mataste a minha irmã, és um assassino. E põe toda a gente para prender o assassino. O rapaz, coitado, teve que fugir, foi para Castela, e assim se livrou ela daquele pretendente ao trono. Quando o Dom Fernando morreu, o infante Dom João não estava cá, estava em Castela, e o rei de Castela, claro, mandou-o logo prender. Devo dizer, eu não vi, eu não estava lá, estou a contar-lhes o que Fernão Lopes me contou. As coisas nem sempre correm como a gente pensa. Leonor Teles casa em 1372, como já disse. Nesse mesmo ano, no fim do ano, nasce um filho do casal, a infanta Dona Beatriz, que seria a futura rainha de Portugal. A infanta vai crescendo, simplesmente como é que uma menina, num país em crise, se vai aguentar no trono, e aí há um fidalgo, o Conde de Orém, Conde João Fernandes Andeiro, que tem uma boa ideia. Bom, a menina por si não tem força, mas nós vamos casá-la com o rei de Castela, que estava viúvo nessa altura. Dom João I de Castela estava viúvo. E ainda era um homem válido, tinha 40 anos. Casa-se a menina com o rei e o rei defende-lhe o trono se alguém lhe o disputar. E assim se faz. Esse acordo fez-se em 1383, tinha a menina 11 anos, o rei, que estava tuberculoso, morreu pouco depois. Realmente o rei conseguiu, e morreu e foi enterrado ali, debaixo daquele grande monumento que eu lhe mostrei há bocadinho. O túmulo já lá não está,
porque tudo isto foi vandalizado, foi destruído e levaram o túmulo para o Museu do Carmo, onde agora está. É até uma discussão, é claro, o Museu do Carmo diz que é da Associação dos Arqueólogos Portugueses, foram eles que salvaram o túmulo há mais de 100 anos, já lhe ganharam direito. Aqui em Santarém dizem não, foi aqui que o rei quis ser enterrado, aqui é que ele deve estar. Esse é um dos problemas em que eu me não meto, porque problemas demais já nós temos. Bem, mas a menina deve ser a rainha quando o pai morre, pois só tinha uma filha única, rei morto, rei posto. A cada menina é que deve ser a rainha. Mas o povo não concordou. Então como é que vai ser rainha de Portugal uma menina que está casada com o el-rei de Castela? É certo que no tratado que se fez nessa altura, dizia, bom, o rei não manda em Portugal, enquanto a menina não tiver filhos, a regente é a rainha Leonor Teles, até que a menina tenha um filho e seja varão, se fossem meninas não contava, varão, esse menino tem que crescer até aos 14 anos, tem que ser criado em Portugal, tem que falar português, tem que ser um perfeito português, e então, só nessa altura é que a rainha Leonor Teles larga o seu governo e o entrega ao legítimo rei de Portugal, que vai ser o filho daquela menina. Isto era o que a rainha pensava. A rainha Leonor Teles pensava. Só que, quando mandou aclamar a rainha Dona Beatriz, houve por todo o país um tumulto medonho. Qual Dona Beatriz, qual história? Então, agora vamos ter uma rainha casada com um rei que não é português. Não, Deus nos livre. E há uma revolta enorme. É por essa altura, vem a Lisboa o mestre Davis, veio a ser Dom João I. Nessa altura era um filho bastardo do rei Dom Pedro e, portanto, era irmão do falecido rei Dom Fernando. Embora um irmão, enfim, meio irmão, porque, claro, era bastardo, não tinha sido reconhecido como príncipe. O mestre Davis vai ao paço e mata o conde João Fernandes Andeiro, o conde de Orém. Eu já lhes contei essa história. Diz o Fernão Lopes, matou-o por ser amante, o Andeiro ser amante da rainha. Isso não se percebe lá muito bem. Portanto, o rei já estava morto, agora é que ia matar o amante. Porquê é que não matou quando o rei estava vivo? Se o problema, assim, do irmão ser enganado o impressionava tanto, parece que era em vida que devia matar o amante. Não, esperou que o rei morresse, que se enterrasse, passaram 30 dias, e depois veio a Lisboa e matou. Matou o povo que não gostava dele, o povo que odiava aquela rainha, desde a morte cruel do Fernão Vasques e de todos os sublevados. O povo adorou aquele homem que matou o Andeiro como um verdadeiro herói. Pegavam-lhe na rédea da besta, diz o Fernão Lopes, e diziam, peguemos neste homem e alcemo-lo por rei. Toda a Lisboa se levanta e a rainha Leonor Teles, que esperava ser a regente tranquila de um reino a progredir, é obrigada a fugir de Lisboa. Foge, vai-se guardar em Alenquer era uma vila dela e tinha uma fortaleza, vai-se esconder em Alenquer e diz que ao sair de Lisboa, olhava ao longe, via-se a cidade e ela dizia, maldita Lisboa, maus fogos te comam, quer dizer, desejava um incêndio de Lisboa. Eu também não acredito que isso seja verdade. Isto é o que diz o Fernão Lopes. A rainha sempre pensou poder regressar a Lisboa como rainha. Mas não regressou. Não regressou porquê? Vou-lhes contar essa história. Contra a rainha Dona Beatriz era geral por todo o país e aí Dona Leonor Teles cometeu o mais grave erro da sua vida. Ela viu que a filha não se conseguia aguentar e ela escreveu ao rei de Castela dizendo, olhe, venha você defender os direitos da sua mulher ao trono português, porque eu já não tenho mão nisto. Bom, e o rei de Castela veio, claro.
veio, entrou por aí fora, entrou pela Guarda, veio até aqui a Santarém, foi aqui em Santarém, olhem, bem perto do sítio onde eu estou, que a rainha o foi receber como aliado que lhe vinha, enfim, defender os direitos da filha. É claro que o rei de Castela não confiava muito na sogra, na Dona Leonor Teles. Primeiro porque a Dona Leonor Teles era uma mulher muito engenhosa, ela não era uma pessoa franca e aberta. E depois por isto, então como é que era um país, agora já tinha 3 reis, então era a Dona Beatriz, era a Dona Leonor e ainda era mais o Dom João, era muita gente a mandar. E o rei de Castela, aqui em Santarém, obrigou a rainha Dona Leonor a entregar-lhe os direitos de regente. Chamava-se isso o regimento. O regimento é o direito de reger. Pois bem, o rei de Castela, Dom João, obriga a rainha Leonor Teles a entregar-lhe a ele o regimento de Portugal. A rainha é forçada, entrega realmente a regência, mas na noite seguinte ela vê que tem o palácio onde dorme rodeado de tropas. Ela está prisioneira, está simplesmente prisioneira. E começa ela a pensar, como é que eu me vou livrar disto? Estou prisioneira aqui, não podia dar um passo. Arranjou uma forma que lhe pareceu muito esperta. Foi levar o rei de Castela, com ela até Coimbra, porque quem lá estava era um irmão da rainha Leonor Teles, o conde Dom Gonçalo. E ela diz, eu levo Vossa Alteza a Coimbra, quem lá manda é o meu irmão, e o meu irmão entrega-lhe a cidade. Mas, entretanto, arranjou um processo. Isto de maus processos dão sempre um mau resultado. Vamos saber como foi. O processo era o seguinte. Com o rei de Castela havia muitos nobres. Bom, o mais importante de todos era o Dom Pedro, conde de Trastâmara, que era primo direito do rei. Eram filhos de irmãos. O rei de Castela era filho do Henrique de Trastâmara e o Dom Pedro era filho do irmão do Henrique, o Dom Fradique. Eram filhos de irmãos. Ora bem, a ideia era esta. A Leonor Teles fazia o conde Dom Pedro de Trastâmara apaixonar-se por ela, os dois fugiam para Coimbra, mas primeiro o Dom Pedro assassinava o primo, matava-o, naquele rebuliço fugiam para Coimbra, o conde Dom Gonçalo, que era irmão da Leonor Teles, recebia-os em Coimbra, eles em Coimbra casavam e depois tínhamos Dom Pedro e Dona Leonor, reis de Portugal. E depois o resto havia de se ver. Bom, e tudo isto dava resultado, estava tudo muito bem. É claro, é preciso combinar isto com os que estão lá em Coimbra e aparece ali um frade, metem um frade de São Domingos, que andava para cá e para lá, e era ele que levava os recadinhos e tal, e combinou a conspiração muito bem combinadinha, mas o frade tinha bom coração. Nisto de conspirações não se devem ter pessoas de bom coração, hein? Cuidado. Tinha bom coração e vivia ali um judeu que tinha uma ninhada de filhos. E o frade pensou, nessa convulsão que vai haver, matar o rei, correr para Coimbra, isso vai haver aqui uma restolhada dos diabos, e nessas coisas quem paga sempre são os judeus. Já era assim. Quem é os maus? São os judeus. E matam os judeus todos. E, portanto, o frade disse ao judeu, olha, na noite de tanto estol, às tantas horas, eu queria que tu não estivesses aqui. Pegas na família e vais para outro sítio. Mas porquê? Não te digo que não se pode dizer mais nada, faz isso. Mas o judeu, que também era esperto, não pode dizer mais nada, então eu tenho dito tanta coisa, e apertou, até que o fardinho disse em grande, não digas a ninguém. Mas o que vai acontecer é que nessa noite, o conde Dom Pedro, com a Dona Leonor Teles, vão para Coimbra e, portanto, há de haver um grande rebuliço e não digas a ninguém. Claro, o judeu foi logo
ter com o rei e disse, olha, na noite de tanto estalo vai-se passar isto assim, assim. O rei fingiu que não sabia de nada, mas nessa noite mandou reforçar com grandes tropas a guarda à casa onde estava. O conde Dom Pedro, quando viu a guarda posta, percebeu, está tudo descoberto, e fugiu para Coimbra, mas sem levar a Leonor Teles. Fugiu sozinho, lá em Coimbra nem o receberam, ele teve que dormir em Santa Cruz, que ficava fora do castelo, mas depois fugiu para o Porto, e o rei mandou chamar o tal frade, mandou chamar o tal judeu, mandou chamar uma mulher, Maria Pérez, que também tinha estado metida nisso, meteu-os a tormento e confessaram tudo. Bom, então o rei esperou pela manhã, mandou chamar a rainha Leonor Teles, mandou-lhe ler o que as testemunhas tinham dito, e diz, então, querias-me matar. Eu devia matar-te a ti, porque isto merece a pena de morte. Mas eu não faço isso. Eu não vou matar a mãe da minha própria esposa. Não o faço. Mas vou meter-te num convento onde já estiveram outras rainhas. Um convento onde nada te vai faltar. Tens tudo lá, mas nunca mais vais sair desse convento. Fernão Lopes conta a resposta altiva que Leonor Teles lhe deu. Meter-me num convento a mim. Isso fazei vós a uma irmã se a tiverdes. Mas é claro, o rei meteu-a no meio de uma escolta de cavalaria e foi desde Coimbra a Tordesilhas, e a rainha viveu fechada nas grades de um convento já há pouco tempo. Isto aconteceu em 1383 e Leonor Teles morreu de desespero, ainda na força da vida, em 1386. Acabou ignorada, esquecida, e entretanto, em Portugal, a Revolução triunfava e começava uma nova dinastia, a dinastia del Rei Dom João I. Repito, eu estou-lhes a dizer o que nos disse Fernão Lopes. Fernão Lopes estava do lado da Revolução, portanto, estava contra a rainha. E nunca ninguém julgue ninguém sem primeiro ter ouvido. Essa é uma das regras da civilização que nós vivemos e que já tem mais de 2000 anos. Este programa é patrocinado por Soluções Industriais e Domésticas Domplé.